A enterobiose ou oxiurose é causada pelo verme Enterobius vermicularis. É uma doença caracterizada por cólicas intestinais, diarreia e coceira na região do ânus, a qual é causada pelas fêmeas que aí se fixam para pôr os ovos, geralmente à noite. A doença é adquirida pela ingestão de água ou alimentos com ovos do verme, ou ao se coçar, as pessoas se reinfestam também, com os ovos que ficam sobre as unhas. A maneira de prevenção para essa doença são medidas de higiene e sanitárias. Cuidados com água e alimentos, pois esses podem conter os ovos dos vermes. E evitar coçar o ânus e botar a mão na boca em seguida, pois assim pode acontecer uma reinfestação. Seu tratamento é bastante simplificado, com medicamentos específicos, porém após o diagnóstico correto da mesma. O filo anélida, do latim anellus, anel, reúne os anelídeos, animais de corpo cilíndrico e segmentado. Os representantes mais conhecidos desse grupo são as minhocas e as sanguessugas. É deste grupo que falaremos agora. Este grupo de animais apresenta as seguintes características embrionárias. São eumetazoários, lembrando que os primeiros eumetazoários foram os quinidários. São também triblásticos, portadores de 3 tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, sendo que os primeiros foram os plateumintos. Agora, esses organismos são os primeiros celomados em nossa escala zoológica. A partir de agora, todos serão celomados. São animais portadores de um sistema nervoso e muscular, portanto neuromiários, apresentam simetria bilateral e são os primeiros a apresentarem a metameria. Juntamente com o filo dos anelídeos, teremos o filo dos artrópodos, com esta característica, o corpo dividido em segmentos que se repetem, os metâmeros. Estamos falando de um grupo de animais com 15.000 espécies representantes. São portadores de metameria, apresentam um corpo segmentado externa e internamente. O corpo desses animais é cilíndrico, revestido por uma cutícula fina e úmida, podendo apresentar ou não cerdas de quitina. Essas cerdas de quitina auxiliarão no deslocamento destes animais. Os segmentos corporais dos anelídeos, os metâmeros, são muito semelhantes entre si, exceto o primeiro a partir da região anterior, que dependendo da espécie pode ter olhos, antenas e outros órgãos sensoriais. Cada metâmero tem sua própria musculatura, com fibras dispostas circular e longitudinalmente. O animal pode encurtar ou alongar os metâmeros, independentemente uns dos outros, o que permite ampla movimentação corporal. Cada metâmero possui também um par de gânglios nervosos, um par de órgãos excretores e um par de bolsas celômicas cheias de líquido, que atuam como esqueleto hidrostático, ou seja, um esqueleto hídrico. Esses animais podem ser aquáticos, marinhos ou dulcícolas, e ainda podem ser terrestres. Tudo dependerá da espécie que estamos falando. Esses animais também podem ser de vida livre ou então parasitas. Como representante de vida livre, temos a minhoca, e como representante parasita, a sanguessuga. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completo. Sua boca situa-se no primeiro segmento corporal, e nas minhocas terrestres apresenta um lábio carnoso, utilizado para cavar o solo. Em seguida, a boca vem a faringe, que varia muito em forma e função nos diferentes anelídeos. Nas minhocas, ela é ligada a uma forte musculatura, o que lhe permite sugar partículas de solo e detritos orgânicos, de onde tira o seu alimento. As sanguessugas têm pequenos dentes cortantes na faringe, com os quais perfuram a pele de suas vítimas. Após a faringe, as minhocas possuem uma região dilatada e de paredes musculosas denominada moela. Esta moela atua como um verdadeiro moedor, triturando o alimento de modo a facilitar a sua digestão. Depois de fragmentado na moela, o alimento constituído de folhas, pequenos animais, bactérias, entre outros, passa para o intestino, onde são secretadas várias enzimas digestivas. As células da parede intestinal absorvem os nutrientes digeridos e os transferem para os vasos sanguíneos próximos, que os distribuem para todo o corpo. Os anelídeos apresentam uma digestão extracelular, uma vez que os alimentos são digeridos exclusivamente na cavidade intestinal. Esses resíduos são eliminados pelo ânus. Vale a pena salientar que os anelídeos apresentam um papo para armazenamento de comida, uma moela para trituração e tiflossoles secos para aumentar a superfície de absorção em seu intestino.
Esses animais possuem um sistema circulatório fechado, que é composto por uma rede de vasos sanguíneos interligados, dos quais o sangue nunca sai. Existe um grande vaso dorsal na parte superior, nas costas do animal, que conduz o sangue em direção à região anterior do corpo. E um ou dois vasos ventrais, na parte de baixo, que conduzem o sangue no sentido inverso. Em cada segmento corporal existem vasos laterais, que conectam o vaso dorsal aos ramos ventrais. Os vasos laterais são ramificados e formam também uma rede de capilares que distribui o sangue para a proximidade de todas as células corporais, suprindo-as de nutrientes e de gás oxigênio, e delas recebendo substâncias de excreção e gás carbônico. Na minhoca, esses vasos laterais, na região anterior do corpo, não formam capilares e apresentam paredes musculosas e desenvolvidas, cujas contrações rítmicas bombeiam o sangue para as diversas regiões do corpo. Esses vasos atuam como corações laterais, podendo existir até 5 pares de corações laterais. O sangue de muitos anelídeos apresenta pigmentos respiratórios, substâncias coloridas capazes de transportar o gás oxigênio. O pigmento mais frequentemente encontrado é a hemoglobina. A hemoglobina está dissolvida no sangue, ela não está no interior de células. Existem ainda outros pigmentos respiratórios, como a hemocianina, a hemoeritrina ou a clorocruorina. Tudo dependerá da espécie trabalhada. O sistema respiratório dos anelídeos varia de acordo com o grupo. Os anelídeos marinhos, os poliquetos, respiram por meio de brânquias, enquanto que os oligoquetos e irudíneos respiram através da sua pele, só que agora apresentam uma respiração cutânea indireta. O sistema excretor dos anelídeos é composto por metanefrídeos ou nefrídeos, dispostos ao longo do corpo, um par por metâmero. Esses metanefrídeos removerão as excretas tanto do sangue que circula nos capilares que os envolvem, como do líquido contido nas bolsas celômicas. Essas excreções serão eliminadas do corpo através de poros excretores, situados ao longo das laterais do corpo. O sistema nervoso também está presente. É formado por um par de gânglios cerebrais sob a faringe, por gânglios subesofágicos e por um cordão nervoso ventral, com um par de gânglios por segmento. Esse sistema também é conhecido por ganglionar ventral. Um sistema sensorial também está presente, porém é pouco desenvolvido. Ele é constituído de alguns receptores de luz, receptores táteis e quimiorreceptores, distribuídos pela superfície corporal, principalmente na região anterior do corpo dos anelídeos. A reprodução nesses animais é predominantemente sexuada. Existem espécies dioicas, a maioria dos poliquetos, e existem espécies monóicas, hermafroditas. Entre elas estão os oligoquetos e os irudíneos. A maioria dos poliquetos tem um desenvolvimento indireto, com uma fase larval chamada de trocófora. Os oligoquetos e os irudíneos têm desenvolvimento direto, ou seja, sem estágio larval. Os poliquetos são capazes de fazer um tipo de reprodução assexuada, conhecida como esquizogênese. Na maioria dos poliquetos, os sexos são separados, e as gônadas, as estruturas produtoras de gametas, estão presentes apenas na época de reprodução. Os gametas sairão pelos nefrídeos ou o animal eliminará a parte do corpo que contém as gônadas. As minhocas e sanguessugas são hermafroditas e apresentam gônadas permanentes, com gametas sendo eliminados por orifícios genitais. Vamos falar um pouquinho da reprodução das minhocas. E fique ligado, a reprodução das minhocas acontece com fecundação externa e desenvolvimento direto, hein? Os oligoquetos e os irudíneos são monóicos. Apesar de cada animal ter os dois sexos, não ocorre autofecundação, e sim fecundação cruzada. Nesse processo, dois animais copulam e trocam espermatozoides. Nos oligoquetos, como a minhoca, dois animais sexualmente maduros unem seus corpos de modo que os seus poros genitais masculinos de um deles entrem em contato com as aberturas dos receptáculos seminais do outro, e vice-versa. As minhocas então trocam espermatozoides e se separam. Depois da cópula, cada minhoca passa a produzir um casulo mucoso, constituído por material secretado por glândulas de uma região dilatada do corpo, o clitelo. Na minhoca mais comum do Brasil, a Ferentima havaiana, o clitelo ocupa os segmentos corporais de número 14, 15 e 16, a contar da extremidade anterior.
Além de produzir o casulo, o clitelo preenche-o com uma substância gelatinosa, na qual são lançados os óvulos. Após a formação do casulo e o lançamento nele dos óvulos, a minhoca contrai, seguidas vezes, o corpo, de modo a fazer o casulo deslizar em direção à região anterior. Quando o casulo passar pelos receptáculos seminais, estes se contrairão e lançarão sobre os óvulos os espermatozoides recebidos da parceira durante a cópula. A fecundação é, portanto, externa ao corpo da minhoca, embora ocorra no interior do casulo. Este, ao se soltar da minhoca, fechará-se nas extremidades, assumindo o formato de uma pequena bola, com cerca de 1 centímetro de comprimento. Os ovos se desenvolverão dentro do casulo e, após algum tempo, surgirão novas minhocas. O desenvolvimento, portanto, é direto, sem estágio larval. O critério de classificação dos anelídeos é a presença e o número de cerdas. Vamos falar primeiro dos poliquetos. O Nereis e a Afrodite. Os poliquetos ou vermes marinhos podem viver em tubos que eles mesmos constroem, com calcário ou grãos de areia cimentados por um muco, em buracos na areia. Ou então levar uma vida errante, sobre pedras, lodo. A cabeça desses animais é geralmente diferenciada, apresentando olhos e tentáculos. Alguns desses vermes são encontrados na areia da praia, dentro de tubos secretados por eles mesmos, e são utilizados pelo homem como iscas de pescaria. Os segmentos possuem um par de parapódios, que são projeções laterais, utilizadas na locomoção e respiração, e são dotados de muitas cerdas. Daí o nome poliquetos, muitas cerdas. Apresentam sexos separados, como já vimos, fecundação externa e desenvolvimento embrionário indireto, com a larva trocófora. Alguns destes têm respiração cutânea, outros apresentam brânquias, que geralmente são modificações destes parapódios. Temos o grupo dos oligoquetos, representados pelas minhocas. Geralmente são terrestres, embora haja alguns exemplares de água doce. Eles não apresentam cabeça diferenciada, não apresentam parapódios e as cerdas são muito pequenas e pouco numerosas. Respiram através de pele e apresentam como característica típica o clitelo, que é uma estrutura glandular situada entre o 14º e o 16º segmento. A minhoca abre caminho pelo solo comendo terra e restos vegetais. Ela é muito importante na fertilidade do solo, pois seus canais facilitam a aeração da terra e seus restos nitrogenados servem de adubo, além de produzirem um humus através da decomposição do alimento. O tamanho das minhocas é variável, a maioria é pequena, medindo apenas alguns centímetros de comprimento. Porém, existem algumas que são bastante grandiosas, como o minhocossu, que pode chegar até 1,70 m de comprimento. E a última classe, a dos irudinos ou aquetas. Esta classe é representada pelas sanguessugas. A maioria dos irudinos são de água doce, respiram através da sua pele, não apresentam cerdas e possuem 2 ventosas. A ventosa posterior servirá para a locomoção e fixação, e a anterior em volta da boca ajuda a sugar o sangue de animais, uma vez que a maioria parasita vertebrados aquáticos. A sua saliva apresenta um poder anestésico e anticoagulante. A locomoção desses animais através do movimento mede-palmos são hermafroditas com desenvolvimento direto, isto é, sem fase larval. O clitelo desses animais está situado entre os segmentos 9 e o 11. Seu corpo é achatado, dorso ventralmente. O principal exemplo dos irudinos é a Irudo medicinalis, a sanguessuga utilizada antigamente para extrair sangue de pacientes com pressão alta. Essa sanguessuga ainda é utilizada hoje em alguns procedimentos médicos.